Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo que está presente hoje no nosso primeiro encontro sobre a reforma tributária. Meu nome é João Paulo, para aqueles com quem eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, sou diretor executivo da BCR. Se você está aqui, provavelmente você é membro da BCR ou um convidado especial nosso, então é um prazer ter a oportunidade de conversar com você. Eu vou fazer uma rápida apresentação, uma rápida introdução de como vai ser esse nosso papo de manhã, para a gente já poder partir para a conversa e aproveitar o máximo possível a disponibilidade de cada um de vocês que está presente. Hoje, a gente está retomando algo que fizemos antes do festival, mas fazíamos com mais intensidade nos anos anteriores, que são os encontros especiais para membros da BCR. Agora, com a tecnologia, com as pessoas mais acostumadas, inclusive ao online, e da prática sendo a nossa única opção, inclusive, nós vamos fortalecer esse lado da BCR de interação com os seus membros por meio de uma série de atividades, pelo menos uma vez por mês, que são exclusivas para os nossos associados, para as nossas associadas. Então, assim como a gente está se reunindo hoje para debater um tema específico, a gente vai fazer isso mais vezes daqui para frente, com mais periodicidade, né? Hoje nós temos um tema bastante específico, que é a reforma tributária e a captação de recursos, mas, de fato, este encontro de hoje abre uma série, uma retomada desses momentos da ABCR para com os seus membros, que vão se aprofundar, na verdade. A gente tem planos nas próximas semanas, nos próximos meses, de fazer reuniões específicas sobre outros temas, de fazer reuniões específicas sobre áreas determinadas, então retomar a ideia dos grupos temáticos da BCR, falar de cultura, falar de saúde, falar de educação, pensar outros temas que são estruturantes para o setor que a BCR e os nossos membros querem discutir. Então, a gente vai, com a nossa reunião a partir de hoje, retomar um pouquinho esse ciclo e fortalecer, né, o nosso relacionamento, o nosso vínculo com você, que é membro da BCR e que faz com que a gente tenha a oportunidade de estar aqui presente com vocês, propondo o tema, propondo debates que são importantes. O nosso foco hoje é reforma tributária, né? E a reforma tributária e a captação de recursos. Eu tenho 4, 5 linhas para falar em cima disso, para orientar um pouquinho como é que vai ser a nossa conversa no dia de hoje. Primeiro, de fato, esse é um encontro... A reforma tributária, se vocês estão acompanhando o tema, tem sido foco de vários debates, inclusive no terceiro setor, né? Nós compartilhamos no material que foi enviado antecipadamente, foi colocado à disposição, a gente compartilhou, por exemplo, um vídeo da Rede de Advocacy Comunitária, é isso, Maria Hack, essa sigla, Rede de Advocacy Comunitária, que teve um debate, ela vai me corrigir ali melhor. Eu achei que ela ia falar que ela estava no microfone. Mas a Aline também está aqui presente agora, também qualquer coisa pode colocar a sigla melhor do que eu ainda não decorei. Foi um debate realizado 2 semanas atrás com especialistas do setor, o pessoal do marco regulatório, do DEMIOSC também, debatendo o impacto da reforma tributária no terceiro setor. Recentemente, o GIF fez uma reunião também falando sobre o assunto. Então, a gente está tendo, o setor está se mobilizando para entender a rede de advocacy colaborativa. Obrigado. O setor tem feito reuniões para debater, para entender o impacto da reforma tributária na sociedade civil como um todo, né, nas organizações da sociedade civil como um todo. E por isso, mais do que fazer um novo debate, trazer especialistas para falar sobre a reforma tributária de forma mais ampla, a gente optou por fazer uma conversa com os membros da BCR e recortar esse debate para o nosso foco específico, que é a captação de recursos e, principalmente, a receita das organizações. Então, a gente está fazendo um encontro especial para membros da BCR e para alguns convidados que estão aqui presentes, como a Aline, como o Henrique, como a Mari, toda a equipe da Pulso Público, a Ana, o Nailton. Então, a gente chamou a Vivian, a gente chamou alguns convidados para participar com a gente, a maioria deles também é membro da BCR, na verdade. A gente está focando esse encontro para membros da BCR, a gente está focando esse encontro, essa conversa, para falar da reforma tributária com um olhar pelo lado das receitas das instituições, porque é isso que nos compete, né, como captadores, captadoras, profissionais de mobilização de recursos, profissionais pensando na sustentabilidade econômica das organizações. Então, a gente vai sempre buscar
ter um olhar sobre a receita das instituições, como é que a reforma vai impactar a receita das organizações, quais são os eventuais riscos que existem, mas principalmente, aí pensando um pouquinho pelo meu olhar, tentando trazer isso para vocês também, quais são as oportunidades. Então, a ideia do debate de hoje é a gente ter também uma conversa propositiva. Ou seja, a ideia da nossa conversa de hoje é entender de vocês que estão aqui nos acompanhando, os nossos membros, e é uma primeira conversa, a gente vai daqui partir para outros momentos, ter mais trocas online, em grupos menores, em outras situações, começar a formar a partir daqui e debater a partir desse nosso encontro propostas que nós vamos levar para incidir na reforma tributária. O que a gente acredita como profissionais de sustentabilidade do setor, de profissionais que promovem a receita das organizações, o que a gente acredita que precisa ser alterado como parte da reforma tributária para alavancar a captação de recursos, para alavancar a relação entre organizações e doadores, organizações e a comunidade, ampliar a nossa receita. A gente tem que acabar com o imposto sobre doação, a gente tem que criar uma lei única de incentivo fiscal que abranja todas as causas, a gente tem que fazer apresentar algum outro tipo de proposta. Então, a ideia da nossa conversa é tentar o máximo possível também ser bastante propositivo, a ideia é que vocês tragam sugestões, considerações, para que a gente saia daqui, ou a partir daqui, com propostas que possamos levar a Brasília para defender politicamente, inclusive. Então, mais do que ter uma visão, e a gente vai ter oportunidade para entender um pouquinho o impacto das reformas, da reforma tributária, mas mais do que ter uma visão da gente estar aqui para ficar tentando entender só o prejuízo que a gente vai ter, não, a gente quer trabalhar também propostas para que a reforma tributária alavanque a sustentabilidade financeira das organizações, aprimore nossa receita, aprimore o engajamento nosso com a comunidade, com nossos doadores, para as organizações que investem, por exemplo, em geração de renda por meio de venda de produtos, de prestação de serviços, que impacto que isso vai ter e o que a gente pode investir como proposta para também melhorar isso, para organizações que trabalham com financiamento público e por aí em diante. Então, a ideia de hoje é um debate para membros da BCR, com recorte na reforma tributária, tentando olhar sempre o máximo possível pela receita das instituições e buscando a gente debater propostas, o que a gente pode levar para além daquilo que a gente já sabe que vai ter impacto e que a gente tem que atuar com cuidado para não deixar passar, né? Mas sempre pensando propositivamente. Para começar esse debate, a gente vai ter alguns convidados que vão fazer algumas falas iniciais. Mas antes, eu queria apresentar para vocês o pessoal da Pulso Público, que é uma empresa que está trabalhando com a BCR já, acho que pelo menos há 2 anos. O que acontece? Vocês têm percebido, né? A BCR tem atuado com o apoio de vocês de forma mais aberta do ponto de vista de defesa de iniciativas políticas. A gente, por exemplo, apresentou um projeto de lei chamado Marco Bancário da Doação, para incluir a doação no sistema financeiro e, com isso, estimular os bancos e até forçar os bancos a desenvolverem instrumentos e mecanismos de transação financeira da doação, porque hoje tudo que se pensa no sistema financeiro é apenas pagamento e não necessariamente nos atende. Nós tivemos problemas com boletos, nós tivemos problemas com débito direto em conta bancária da doação e por aí em diante. Então, a gente foi lá e desenvolveu um projeto chamado Marco Bancário da Doação. Recentemente, a gente começou a trabalhar no tema do ITCMD também. O imposto não devia existir, né? Não se devia cobrar imposto em cima de doação de impacto social. Pelo contrário, né? As doações têm que ser estimuladas, as doações de impacto social têm que ser estimuladas. Mas no Brasil cobra, e é um dos poucos países do mundo que taxa o imposto. A pessoa doa e a organização tem que pagar o imposto. Então, a gente trabalhou com várias redes, né? Inclusive uma delas é com o GIF, que está ali aqui presente, e trabalhamos com a senadora Mara Gabrilli numa proposta de emenda constitucional para acabar com o ITCMD. E foi lá e foi apresentada em abril deste ano. Nós divulgamos na nossa rede. Então, a gente já tem tido uma atuação de incidência política mais forte. Vocês que são membros da BCR nos acompanham nisso. Essa atuação, ela é viabilizada
com a participação de vocês, ela é viabilizada com a presença de vocês como membros da BCR, inclusive pagando anuidade. Isso constrói e fortalece o nosso trabalho. E pelo fato da gente contar com o apoio de vocês e contar com o apoio de outros parceiros, como a Fundação José Luiz Egídio Setúbal e alguns outros parceiros que nós temos, inclusive algumas organizações que já nos apoiaram nesse trabalho, financiando a nossa atuação de incidência política, como o próprio Greenpeace e outras organizações, a gente conseguiu manter, desde 2018, pelo menos, uma parceria com uma empresa chamada Pulso Público, que é uma empresa que foi criada para apoiar as organizações da sociedade civil no seu trabalho de incidência política. Então, a Pulso é uma empresa que tem escritório em São Paulo, que tem escritório em Brasília, e que nos dá essa assessoria para garantir que a gente possa ter a melhor competência possível, o melhor conhecimento, para que o nosso trabalho político tenha mais impacto. Então, sempre que a gente vai para Brasília, quando íamos para Brasília, eles nos apoiavam lá junto aos gabinetes no Congresso e no Executivo, eles fazem monitoramento de medidas que estão sendo apresentadas no Congresso, que impactam o setor, eles nos ajudam a construir redes, contatos com parlamentares, enfim, são grandes parceiros da BCR e a gente tem trabalhado com o Pulso Público já faz aí alguns anos para alavancar a nossa capacidade, porque vocês conhecem, a BCR é pequena, mas então a gente precisa de bons parceiros para fazer isso. E está aqui a Mariana, que está aqui presente com a gente, que eu espero que o microfone, já vi que o microfone dela liberou, que eu pedi para ela fazer uma rápida apresentação da Pulso, né, se apresentar para vocês conhecerem, quer dizer, a gente não está nessa sozinhos, a gente não está nessa de forma amadora, a gente tem profissionais especializados em incidência política no terceiro setor, que é toda a equipe da Pulso Público, que está trabalhando com a gente. Eu pedi e isso é resultado do apoio de vocês e da continuidade de vocês como membro da BCR, que viabiliza isso para a gente. Aí eu pedi para a Mari fazer uma fala rápida aqui, também falar um pouquinho sobre tanto a Pulso e sobre a reforma tributária, ela vai se apresentar e vocês vão conhecer. Mari, obrigado por ter vindo. Oi, pessoal, obrigada também pelo convite, bom dia. Sou Mariana, desculpa, eu estava tentando, só que é novo para mim essa plataforma, eu não consegui ligar naquela hora para responder, e agora eu consegui, ainda bem. Então, como o JP falou, eu sou da Pulso, é uma empresa de consultoria política, a gente está presente em Brasília e em São Paulo, e oferece para organizações da sociedade civil melhores práticas de participação política e ajuda elas na defesa de suas agendas perante o poder público. E aí a gente, nessa parceria com a BCR, a gente faz monitoramento de projetos de lei, de atos do Poder Executivo, atua no Congresso Nacional com um diálogo frequente com parlamentares, assessores, consultores legislativos, a gente levanta informações de bastidores, incide também, principalmente, né, na tramitação de projetos. Então, a gente apresenta emendas, construi projetos. E caiu para mim. Defende projetos pontuais, e visando sempre a melhoria. Tá ok? Estão me ouvindo? Tá, estamos sim. Eu acho que fui eu que caí, na verdade. Achei que era você, foi mal. Continua. Desculpa. Tá. E aí, rapidamente, algumas pautas que a gente trabalha são essa implementação do marco bancário de doação, de incluir a profissão de captação de recursos no Código Brasileiro de Ocupações, né, que a gente está também tendo boas respostas em relação a isso, garantir que a organização da sociedade civil não sejam prejudicadas pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, e a gente tem também conseguido, por exemplo, ampliar a vacatio legis, né, e postergar um pouco o início da vigência da lei, principalmente agora, na pandemia. E quanto também, a gente também trabalha para que as recomendações do GAFI não prejudiquem as organizações da sociedade civil, né, pedindo para que o Brasil, né, respeite a recomendação número 8, e aí a BCR tem liderado a coalizão brasileira das organizações para que isso aconteça, promover o dia de doar, e também na tributação sobre organizações da sociedade civil, né, que aí também tem zerar o ITCMD, e agora também trabalhando na reforma tributária, na construção desse projeto de reforma, para que um projeto não prejudique as organizações. E aí, agora entrando um pouquinho também, vou falar rapidamente o que é que trazem
as três principais propostas que estão sendo discutidas no Congresso. Primeiramente, em comum, entre todas elas, é a simplificação. Todas elas buscam simplificar o sistema tributário, né? Tem alguns outros objetivos que estão sendo discutidos, como, por exemplo, para que o sistema tributário não seja tão regressivo, mas aí nem todas elas, ou não aumentar a carga tributária, baixar a carga tributária, esse não é uma coisa comum entre outros, né? Na verdade, existe risco de aumento, inclusive, de carga tributária. O objetivo principal de todos os projetos é exatamente a simplificação dos tributos. E aí, tem um dos projetos é a PEC 45, de 2019, que foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, mas foi elaborada pelo economista Bernardo Api. Ela substitui o IPI, o PIS, COFINS, ICMS, ISS pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. A base de cálculo seria uniforme em todo o país, mas cada ente fixa suas alíquotas, e a alíquota final vai ser equivalente à soma das alíquotas de cada ente. E ela também cria, adicionalmente, um imposto seletivo, que é para desestimular o consumo de alguns produtos. Foi apresentada a PEC 110, foi proposta também de 2019, foi proposta pelo deputado Luiz Carlos Rauli, e ela substitui o IPI, o PIS, COFINS, ICMS, ISS, IOF, PASEP e salário educação e CID sobre determinado como a proposta anterior. Além disso, ela extingue a contribuição social sobre lucro líquido e, importante também, essa proposta traz a determinação de que o ITCMD passaria a ser federal, com receita destinada a municípios, né? Se a gente federaliza o ITCMD, seria mais fácil. Como ITC estadual, a gente trabalha isento ITCMD. E o PVA passaria a atingir a aeronaves... Mari, Oi. Você pode só repetir essa última parte? Falhou bastante. Eu fiquei na dúvida se era comigo ou se era com você, mas dessa vez era com você. Ai, desculpa, gente, eu tô... Não se preocupa, que é isso. Com a internet cabeada aqui, não sei. É da internet, é assim mesmo. Sim, então, a proposta do Senado, ela substitui os impostos IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IOF, PASEP, salário educação e CID combustíveis por um imposto de competência, que seria de competência estadual, IBS, e um imposto seletivo federal sobre determinados produtos. Para estimular o consumo. Acho que agora ela inclusive saiu, né? Ou foi só comigo? Ela caiu, né? Tá bom, então todo mundo se preocupe. Agora travou geral, tá bom. Eu fico na dúvida sempre, na internet a gente sabe se é a gente ou se é a pessoa que está falando que está com problema. Mas a gente caiu mesmo, não tem problema. A Mari estava apresentando uma das propostas de simplificação, né, que é a criação do IBS, que substitui vários tributos federais. Oi, Mari, voltou. Você quer tentar sem a câmera para ver que isso atrapalha menos? Pode ser. Deixa eu tentar aqui. O pior é que para mim aparece normal, então eu nem sei o que acontece. A Luísa está fazendo comentário de mandar por documento as proposições. A gente mandou, né? Eu até esqueci de comentar isso ontem, para incentivar que todo mundo já chegasse com um pouco mais de conhecimento. Para quem se inscreveu antes, ontem, no fim do dia, a gente mandou um e-mail com 2 arquivos
com 2 links com vários conteúdos, né? Um link foi desenvolvido pelo GIF, pela Aline, que está aqui presente, onde ela compilou várias propostas de reforma tributária relacionadas às organizações. Eu vou colocar esse link aqui para vocês no chat, vocês copiarem, acompanharem também. E a gente na BCR fez um outro link de um drive com vários documentos sobre a reforma tributária também para vocês poderem estudar mais. Então, eu vou colocar os 2 links aqui, que naturalmente nem todo mundo conseguiu ver, ou mesmo recebeu o e-mail, aí vocês podem ver depois, que é uma forma de se inteirar mais sobre essas propostas. É algo que eu tomei cuidado, e é algo que eu acho que é importante, eu não quero que a gente passe os 90 minutos discutindo essas propostas, porque para isso tem outros eventos que estão sendo realizados, tem materiais que estão sendo elaborados, ou tem escritórios de advocacia que fizeram análise em cima de propostas, mas é por isso que é importante, de toda forma, a Mari, a Ana Carolina, que vai falar agora também um pouquinho, o Henrique, trazer um pouco das suas impressões sobre como a reforma tributária está andando, para que a gente possa, a partir disso, ter um debate propositivo. Então, eu vou colocar os 2 links aqui para quem quiser acessar em paralelo ou acessar depois, e a gente manda por e-mail de novo também para quem não recebeu. Mari, quer tentar terminar aqui a fala? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Porque para mim não aparece que está falhando. Então, eu preciso que vocês me digam. Vou tentar ser bem rápida aqui. O projeto do Senado, então. A PEC 110, que foi proposta pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli, ela substitui o IPI, o PIS, COFINS, ICMS, ISS, IOF, PASEP, Salário, Educação e CID Combustíveis por um IBS também, Imposto sobre Bens e Serviços, que seria de competência estadual, e um imposto seletivo federal sobre alguns produtos, para desestimular o consumo sobre alguns produtos. Ela extingue a CSLL, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, e o ITCMD passaria a ser federal, com receita destinada a municípios. Isso é bem importante, porque hoje a gente trabalha com isenção de ITCMD, como ele é um imposto estadual, a gente trabalha ele em cada estado, para que cada estado isente o ITCMD sobre organizações da sociedade civil. E aí, ele se tornando um imposto federal, seria mais fácil conseguir essa isenção para todos os isentes do país, né? E, por último, o projeto do governo. No dia 21 de julho, o governo apresentou o projeto. Ele apresentou em forma de projeto de lei, não de proposta de emenda à Constituição, portanto, bem mais enxuto, né, já que ele não pode invadir a competência da Constituição para tratar sobre isso. E ele também diz que se trataria da primeira fase da reforma, né, que ele diz que vai fazer a reforma em várias fases. Nessa primeira fase, desse PL que foi apresentado, ele traz a unificação do PIS e da COFINS em um tributo só, que seria uma contribuição sobre bens e serviços. Não imposto, seria contribuição. E a alíquota de 12%. E o impacto que essa proposta traria para as OSCs, para as organizações de sociedade civil, é que a alíquota aumentaria, porque a alíquota é de 12% sobre a receita bruta, é maior do que a soma que hoje elas pagam de PIS, que é 1% só sobre a folha de salários, e COFINS. Hoje, a COFINS é isenta, a COFINS sobre receitas próprias são isentas. E sobre o restante, que é bem pouquinho, incide 3% ou 7,6%. Então, essa nova contribuição impactaria aumentaria bastante a forma de incidência sobre organizações da sociedade civil. Então, essas são as principais mudanças que trazem as três propostas. Agora, um pouquinho só sobre a tramitação, elas estão tramitando na Comissão Mista de Reforma Tributária. Foi formada uma comissão mista, já que uma PEC tramitava na Câmara e uma no Senado, os parlamentares formaram uma comissão mista com o objetivo de discutir as duas propostas e unificá-las. A tramitação de PEC não tem prazo regimental, mas a perspectiva otimista seria que os parlamentares conseguissem fechar um texto, construir um texto e fechá-lo em agosto ainda, para em setembro votar nos plenários da Câmara e no Senado. Essa perspectiva é bem otimista, né? A gente não sabe, acho que
é um pouco improvável que seja dessa forma, mas é bem provável que ela seja votada, a proposta, pelo menos na Câmara, ainda esse ano, por conta do esforço que Maia está fazendo para que isso aconteça, né, com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Ainda não tem um acordo feito agora pós-pandemia sobre realização de audiências, né? No início do ano, eles tinham apresentado um plano de trabalho com um planejamento de audiências e, por enquanto, esse plano está sendo seguido. Então, ontem aconteceu uma audiência pública para escutar secretários de Fazenda dos estados, para ouvir a perspectiva dos estados, e na próxima semana vai acontecer uma para ouvir os municípios. E depois dessa não se tem mais nenhuma previsão e nem se sabe se vai continuar sendo seguido o plano de trabalho. Mas, por enquanto, a programação é essa. E aí, uma vez que terminem as audiências, o relator deve ter uma semana para apresentar o parecer e, depois de aprovado o parecer, o projeto segue para votação no plenário da Câmara e do Senado. Ele deve ser aprovado, e para passar, ele deve ser aprovado, tem que ser votado em 2 turnos, em cada uma das casas, e aprovado por 3/5 de seus membros. Por ser do governo, ele foi apresentado com urgência constitucional, que dá o prazo de 45 dias para tramitação. Então, ele tem até o dia 5/9 para ser apreciado na Câmara, e depois disso, a partir do dia 6/9, 6 de setembro, ele tranca a pauta. A gente não sabe como é que vai ser feita essa integração ainda dos projetos, né? Já que um é projeto de lei, e as outras são propostas de emenda à Constituição. Pode acontecer de os parlamentares quererem incorporar o texto do projeto de lei na PEC e rejeitar o projeto de lei, ou aprovar um projeto de lei e uma emenda constitucional, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser feito, mas, por enquanto, os parlamentares não estão muito apreciando, assim, dando muita atenção ao projeto de lei, porque ele foi muito mal recebido pelos parlamentares, né? Ele foi apresentado sem muito diálogo com a base do governo, e aí não foi muito bem recebido lá. Então, os projetos que estão liderando são as propostas de emendas constitucionais. E, por último, sobre incidência, que é o que a gente vai tratar aqui, né, sobre como incidir nesses projetos, como as PECs já foram apresentadas em 2019, o prazo normal de apresentação de emendas já foi esgotado. O que seria possível agora seriam apresentar emendas de plenário, mas só que elas requerem um quórum muito grande de deputados e senadores para apresentar. Portanto, o ideal seria que a gente conseguisse construir uma proposta ou sugestões, né, mas levar elas para os membros da comissão mista, que é onde a PEC está sendo apreciada agora, especialmente o relator, para que a gente consiga que ele incorpore essas nossas propostas no relatório dele. E aí seria mais fácil conseguir, né, que essas propostas sejam aceitas e incorporadas ao projeto. Acho que é isso, pessoal, falando aqui bem rapidinho, bem aqui à disposição. Foi ótimo, Mari. Agora o final ficou bom. Quase praticamente não quebrou, então deu para entender direito. Eu vou responder só rapidamente a pergunta. Eu vou fazer um resumo ainda maior do que você falou, que já foi bem objetivo, e vou responder também a pergunta da Luísa. Eu estou vendo, ela perguntou se eu vejo a todos. Estou vendo o Henrique, a Ana e eu, que somos quem está com a câmera aberta no momento, tá, Luísa? Se tiver, não sei se você está vendo alguma coisa ou não, se avisa a gente tenta contribuir. Com relação ao que a Mari falou, quer dizer, são 3 propostas, né? Eu compartilhei o link tanto do compilado dessas propostas que impactam o setor, que a Aline desenvolveu pelo GIF, como de materiais que a gente desenvolveu também, que a gente reuniu com análises, o link para o vídeo da Hack, que debateu o tema, são importantes você acompanharem e depois também entenderem mais sobre as propostas. Mas o que a Mari trouxe são 3 propostas, das quais uma é do governo, essa do governo está tramitando com urgência, então tem que debater na Câmara, resolver na Câmara até dia 5 de setembro, senão ela tranca a pauta. Isso está sendo tratado por uma comissão mista do Congresso, com deputados e senadores, que está se reunindo, e como sugestão aqui da Pulso Público, depois eu vou até colocar o link da página da Pulso Público aqui no chat, para vocês conhecerem, como sugestão da Pulso, o ideal, ou né, a consideração deles, é de que a gente construa propostas para levar para o relator dessa comissão mista. E, nesse sentido, a gente
nem tem tanto tempo, considerando que a proposta do governo trava a pauta agora no começo de setembro. Mas eu gostei bastante que ela trouxe essa indicação do que a gente deve fazer, quer dizer, tendo um olhar completo sobre as propostas e aquilo que a gente quer defender publicamente, a gente eventualmente tentar se organizar para apresentar para o relator da comissão mista. Fantástico, Mari, foi muito bem. E aí eu passo então para a Ana Carolina, a nossa associada, uma das nossas mais novas associadas, mas parceirona da BCR já há algum tempo, há bastante tempo, seja nos nossos eventos ou também em parceria com o nosso trabalho de advocacy, que ela está nesse momento ligando e desligando a câmera dela, porque dá uma dificuldade no sistema quem está mexendo nele no começo, mas vi que deu tudo certo. E a Ana vai falar também, vai complementar um pouquinho essa fala da Mari e vai trazer a visão jurídica. Para quem não conhece a Ana, a doutora Ana Carolina, ela também lidera o comitê da OAB de São Paulo, que estuda o terceiro setor. Então ela preside esse comitê aqui em São Paulo, é um grupo, eu sempre esqueço o nome técnico, ela pode falar melhor, mas é um grupo, né, de advogados da OAB São Paulo, que ela é presidente, que debate o tema da reforma tributária, que debate o terceiro setor, naturalmente, temas jurídicos para o terceiro setor. Inclusive ontem à noite eles fizeram um debate sobre reforma tributária com o SAS e alguns outros advogados convidados, que foi bem interessante. E ela, super disponível, voluntária, está aqui presente com a gente hoje de manhã, né? Então, Ana, obrigado, e passa a bola para você falar um pouquinho sobre a reforma. Joia, eu ia até comentar da nossa reunião ontem, até porque uma das propostas que acho que a Aline compilou aqui é do escritório do SAS e atende bastante essa questão da urgência, né, em relação à proposta da CBS via PL 3887. Mas eu queria só, antes de mais nada, agradecer. Muito obrigada, JP, muito obrigada, Márcia, Michel, né, obrigada a todos por me receberem tão bem sempre aqui nesse fórum. Muito obrigada. Bom, eu, além de ler essas propostas, então a gente tem aí duas propostas de lei complementar, como a Mari passou para nós. Então essas aí têm um trâmite muito mais complexo, né, o sistema bicameral, então ele vai ter que passar com uma certa rigidez, né? Então a gente precisa de um grupo maior de parlamentares para aprovar uma lei complementar, né? Já essa proposta, que é um projeto de lei ordinária, ela passa muito mais rápido, que foi o que o JP falou, e ela é bem incisiva, porque ela vai tratar sobre bens e serviços, né? Então, um dos pontos que eu acho que são muito importantes, que vocês vêm trazendo, inclusive no material que vocês encaminharam, algumas análises que foram feitas, até a análise do Itaú também ficou bem interessante, né? Eu tenho lido algumas análises, inclusive, de mercado de capitais, porque se discute muito a questão de tributação de dividendos, enfim, então a gente tem toda uma gama de grupo que está se preocupando agora não só com a reforma tributária, mas também com o projeto de lei 3887, e também tenho aprofundado essa questão da incidência do ITCMD. Então, eu só queria separar as matérias, porque são coisas totalmente diferentes, né? Então, a gente tem a questão do ITCMD, onde o projeto de lei, onde a PEC, aliás, traz a questão de tirar a competência, né? Na verdade, não vai tirar a competência, porque na Constituição Federal fala que a competência é do Estado, mas ele vai fazer um projeto de emenda constitucional, então ele vai poder fazer alguma alteração nesse sentido. Estou tentando ser o menos juridiquês possível, que o JP me pediu, inclusive, para que, senão a gente fica enfadonho, né? A gente tem que fazer mais como um bate-papo. Então, vamos lá. A questão é que, se o ente federativo da União tratar sobre TCMD, ele entende que ele vai fazer uma distribuição muito mais equânime nos municípios em relação a essa renda, né? Em relação a essa receita. Lembrando que o ITCMD ele não incide só sobre doação, né? Ele incide também sobre heranças. Aliás, quase ninguém conhece o ITCMD se não for em função de algum inventário, né? Então, aí que a gente tem que entender que a gente vai falar sobre doações, é um tributo que computa também a questão de heranças, e também as doações internacionais. Vocês sabem que a gente tem uma discussão muito grande, em praticamente todos os tribunais, em relação a isso. Então, a questão de doações internacionais aqui na nossa área é o que mais pega, né? Então, em relação ao ITCMD, eu acho que é muito importante a gente ficar atento, não só fazendo uma proposta de isenção do ITCMD, ou uma regulação de ITCMD, não incidência do ITCMD, mas também ficar atento nessa questão das propostas que tem na CBS de isenção.
Então, aí a gente vai para um outro tema, né? Então, no PL 3887, a gente tem uma questão muito importante relacionada à receita. Então, a questão de tributação sobre receita própria. Então, as organizações têm atividade meio, então, como a gente trata essa atividade meio e como a gente vai tratar a tributação dessa atividade meio. Então, aí eu acho que é o ponto crucial para trazer uma proposta efetiva para um tratamento, na verdade, para resolver a questão relacionada à atividade meio. Nós temos muita discussão sobre esse tema, a gente tem juristas que tratam sobre a questão das atividades econômicas, desde que elas sejam revertidas totalmente para a organização. A gente tem também, hoje, até empresas que estão requerendo, ou estão até tratando sobre concorrência desleal, né? Então, a gente tem muita questão incidente sobre atividade meio nas organizações, e por isso que o tratamento relacionado à receita deve ser diferenciado em relação ao terceiro setor, nesse projeto de lei que a gente tem aí, o CBS, não é nem em relação às próprias PECs, né? E eu queria falar sobre esses 3 pontos, tá, JP? Então, a questão do ITCMD, questão de receita e a questão do imposto de renda, né? Porque a gente tem aí uma discussão em relação à extinção da contribuição social sobre o lucro líquido, que vai ser incorporada no imposto de renda, na PEC 110, e também a possibilidade de alguns benefícios fiscais que estão sendo criados. A gente tem aí a questão em relação à educação, então tem todo um tratamento diferenciado quando a gente fala de imposto de renda e benefício. Agora, um ponto que a gente tem visto, não só discutido aí entre advogados e aí também especialistas, é a questão relacionada ao doador e o seu imposto de renda, né? Então, eu não vi ainda nenhuma proposta, e por isso que eu estou até lançando esse desafio aqui, JP, não sei se eu estou sendo muito ousada, mas eu queria colocar esse tema para reflexão, estou experimentando mesmo, tá? Bom, a minha ideia, vendo uma pesquisa recente que saiu sobre o aspecto histórico na Europa e nos Estados Unidos, do impacto do incentivo fiscal do imposto de renda dos doadores. Então, se a gente for parar para pensar, não vou voltar lá na Primeira Guerra, mas historicamente, os governos de países desenvolvidos têm estimulado o doador a doar com mais segurança, com mais transparência e vinculado ao seu imposto de renda, né? É óbvio que a gente tem muito mais dados das pessoas que têm altas rendas, porque eles sim se importam em estar fazendo essa contabilização, né? Eles se importam em estar prestando essa informação para os governos. Então a gente tem aí um saldo de informações desde 1917 na história de grandes doadores, porque eles usam o incentivo. Mas a gente também tem incentivos vinculados à renda de pequenos doadores em vários lugares do país. Então, eu não vi nenhuma proposta ainda sobre a questão, o aproveitamento de toda essa discussão para a gente fomentar as organizações da sociedade civil por meio de um incentivo decente, né? Então, assim, o incentivo fiscal do imposto de renda, ele é uma vitória, é muito interessante, a gente vem trabalhando ele, né, ao longo desses anos, todos desde a década de 90, mas se é um tema que é muito importante a gente trabalhar a capilaridade da questão da doação para o doador, é promover um incentivo fiscal para esse doador. Então, eu acho que esse tema, como você pediu para a gente tratar durante a semana, você falou assim, olha, não vamos só expor a questão das propostas, mas vamos pensar em trazer também algumas opções. Eu queria, além de falar sobre essa questão do ITCMD e a importância agora, iminente, de tratar ou alterar a proposta do texto da Lei 3887 em relação à receita, a gente pensar numa proposta, e aí, de novo, né, data máxima velha, em relação ao imposto de renda do doador, né? A limitação em relação à pessoa jurídica sobre regime de lucro real é algo que a gente não vê, né, nos outros países. Questão também do baixo incentivo para a pessoa física, para fundos específicos de políticas públicas, é muito limitador. Então, eu acho que a gente talvez precisaria pensar sobre isso, tá? Então, eu só queria lançar essa proposta aí para você, tá bom? Obrigada. E estou à disposição.
Ana, achei maravilhoso, e é muito alinhado com o que a gente está querendo trazer para essa conversa neste momento, né, nesta manhã. Quer dizer, a gente está aqui naturalmente para falar das propostas, para entender um pouquinho o impacto delas também, mas a gente não está aqui apenas para fazer eventuais críticas. A ideia é a gente aproveitar essa manhã para defender as propostas que a gente quer levar. Então, você está super alinhada com o que eu quero mesmo que a gente tenha tempo para debater. E daqui a pouco, assim que a gente ouvir o Henrique, eventualmente ouvir mais algum convidado, alguém que esteja presente, a ideia é abrir para o público, para os nossos membros, para que eles possam fazer seus comentários e trazer ideias. E aqui não tem ideia maluca. Eu prefiro muito mais que a gente traga e proponha ideias que possamos pensar como malucas no primeiro momento, do que a gente ficar próximo a uma hora só falando mal da reforma. Então, por isso que eu estou super empolgado, né? Já teve até alguma repercussão aqui no chat em relação à sua proposta, a Vivian reforçando, e está super correto, porque a gente está falando da reforma tributária, não precisamos focar só nas organizações, né? No impacto dela nas organizações diretamente, mas no impacto delas nas pessoas, nas empresas, para estimular a doação, para estimular o fluxo de recurso para o setor, né? A Márcia tinha perguntado aqui sobre ela já entendeu a pergunta que fez, mas ela tinha perguntado se a prestação de serviço ou venda de produtos é atividade meio. Acho que é importante você refletir só para esclarecer para todo mundo também. E tem uma dúvida da Vivian. Isso eu acho que a gente pode só debater em seguida, mas tem uma dúvida da Vivian sobre o risco para o terceiro setor com a reforma tributária, porque aí eu acho que eu vou deixar o Henrique falar, porque ele também vai trazer um pouco a percepção de quem está numa organização, na linha de frente da organização, pensando nessa questão do risco. Mas se quiser primeiro comentar, só tirar essa dúvida se a prestação de serviço e venda de produtos é entendido como atividade meio. A gente tem atividades de geração de renda própria para estimular até a diversificação de fontes de recurso, porque existe um mito de que a maioria das organizações depende da administração pública, mas, na verdade, a realidade não é essa, a gente depende de doação, né? Então, a ideia de você criar um mecanismo de renda ou de receita própria é uma ideia que já vem até surgindo pela escassez de recursos que a gente tem pelos meios tradicionais. Então, sim, normalmente, a gente define as atividades meio com as atividades de geração de renda própria, até porque a gente pode sim ter alguma atividade que seja de prestação de serviço, a gente pode ter comercialização de produtos, eu posso ter produto que eu mesmo produzo e vendo, eu posso ter produtos como, por exemplo, brindes do bem, né, lá do pessoal do Vocação. Então, enfim, você pode comercializar produtos, isso não existe uma vedação, mas você tem que observar toda uma legislação muito específica, né, a questão do ICMS estadual. Então, existem aí alguns aspectos que a gente tem que tratar quando a gente fala de atividade de geração de renda. Era isso, JP? Era o impacto, né? E a Vivian está perguntando sobre o impacto aqui, né? Bom, Vivian, deixa eu colocar para você de uma maneira, assim, mais pragmática possível, até para não atrapalhar o Henrique. Bom, o governo, ele está passando uma proposta, né? Está encaminhando uma proposta de lei ordinária, ou seja, lei comum, um regime de urgência, como a Mari colocou, porque a ideia dele é ir introduzindo aos poucos mecanismos da reforma tributária que ele pretende, né? Porque ele já sabe que via PEC vai ser muito difícil em função da base que ele tem no Congresso. Então, o que acontece? Ele vai, aos poucos, trazendo aí ingredientes que vão dificultando, inclusive, a própria proposta das PECs, do que já tem nas PECs. Então, qual é o cuidado que eu gostaria de recomendar para você, enfim, trazendo aí as questões relacionadas à lei que foi apresentada pelo governo? É a questão, né, em relação às receitas das organizações, como é que estão definidas as isenções e as imunidades, porque, veja, o projeto de lei 3887 foi o único projeto que mencionou organizações sem fins lucrativos, né? As PECs nem trazem esse tema. Então, assim, existe um certo olhar. Então, qual é esse olhar e como a gente vai ter que responder sobre isso? Então, para mim, esse é um ponto bem importante. Então, se a gente puder só tratar que a reforma tributária está sendo trazida vamos dizer, um processo em dois momentos, perdão. Primeiro momento, muito mais rápido, muito mais assertivo, que é a questão da aprovação até dia 6/9, que senão vai trancar a pauta.
Pode ser que eles rejeitem, mas pode ser também que isso passe, né? Com alguns jabutis, a gente não sabe, evidentemente, como é que isso vai ser trazido. Mas, então, em relação à urgência, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Oi, pode dar. Só explicar que jabuti, para quem não entende o jargão, jabuti é quando se apresenta uma lei, alguém vai lá e coloca um texto, um artigo que não tem nada a ver com aquela lei e aprova junto. Isso é muito comum. Leva casca, é muito comum. É muito comum. Então depois, Vivian, até porque a gente não vai discutir cada um dos pontos da 3887, a gente pode até passar ao JP quais são os principais pontos que a gente acha que são importantes. Acho que você colocou aí um resumo, mas para a BCR, de repente, fazer algum tipo de manifestação. Perfeito, né? Legal. A gente vai, na verdade, somar mais a isso. Para quem tiver dúvidas técnicas, eu não sei se vai funcionar, mas é uma sugestão. Quem eventualmente tiver alguma dúvida técnica ou jurídica sobre essas propostas, se quiser usar a opção PIR, né, que é perguntas e respostas, pode colocar a pergunta lá e a Ana, a gente vai respondendo por lá também, porque aí fica registrado. Mas fiquem à vontade, se quiser continuar usando o chat, a gente também está se adaptando a todos esses modelos, né? Mas o PIR é justamente para isso. Tem uma pergunta específica sobre a reforma tributária, pode colocar lá e a gente vai respondendo. Agora, eu quero passar a bola para o Henrique, vamos ver se vai funcionar. Enquanto eu vou apresentando, o Henrique ele pode ir liberando o microfone dele. O Henrique, ele é do Hospital do Amor, acho que todo mundo conhece, né? Era mais famosamente conhecido como Hospital do Câncer de Barretos, e a nova marca agora é Hospital de Amor, o novo nome. E o Henrique também é uma das pessoas parceiras nossas da BCR. Eu já tive a oportunidade de visitar lá o Hospital de Amor algumas vezes, é uma iniciativa muito bacana, está presente em vários estados do país, então tem que lidar, inclusive, com a complexidade tributária do Brasil, e se manifestou junto comigo da preocupação dele em relação ao impacto da reforma tributária junto às organizações. E aí eu queria convidá-lo para fazer uma breve fala, trazendo um pouco a sua percepção de alguém que está na linha de frente de uma organização também e está observando, está vendo como isso vai impactar e vai mexer nas organizações. Então, Henrique, a bola para você. Bom dia a todos. Agradeço novamente ao João Paulo, à BCR, pelo espaço, pela oportunidade de poder externar as nossas preocupações com a reforma e também apresentar qual seria o nosso principal ponto para fomento das doações. Depois da Ana, adorei falar depois da Ana, porque ela falou muitas das coisas que eu considero fundamentais num evento como esse. Eu gostaria de ressaltar o ponto principal, ela falou sobre vários pontos, mas o ponto principal que, do nosso ponto de vista, afeta a captação de recursos do hospital. E uma captação nesse sentido amplo, de uma entidade grande que, para sobreviver, né, que para fazer todas as atividades que nós pretendemos fazer, precisa ter uma engenharia muito sofisticada para garantir recursos das mais diversas formas. E isso vem muito de atividade meio, né? Então, essa atividade meio, também sem entrar aqui numa conceituação muito técnica, muito jurídica, hoje em dia é uma fonte importante de receitas para nós. E na forma como está o texto do PL, nós entendemos que haverá um impacto direto, né, sobretudo com essa unificação do PIS, COFINS, em rubricas contábeis que hoje em dia são isentas e imunes no nosso caso. Então, esse é o principal ponto de atenção para nós. E vai um pouco contra essa questão de responsabilizar a própria organização pela sua independência financeira, pela sua sustentabilidade de longo prazo. Então, existem recursos públicos, existem recursos de outros tipos de doações, e existe um movimento da própria organização em gerar a sua sustentação econômica. E o PL bate de frente com essas questões de atividade meio. Então, esse é um ponto de grande apreensão para nós. Essa diferenciação de receitas não está clara e nós podemos acordar no dia seguinte com um rombo, caso haja tributação de muitas rubricas contábeis. Agora, do ponto de vista de proposta,
O que eu senti falta foi exatamente o que a Ana falou, olhando para modelos de outros países, fomentar doações via imposto de renda. E, num cenário ideal, deixar no limite máximo isso, né? Se não no limite máximo, em percentuais maiores, mais redondos, e também que haja efetivamente uma participação maior de destinação de imposto de renda para causas sociais. Eu vi aqui no chat várias coisas que colocaram de falta esclarecimento, faltam campanhas, falta tudo isso. Mas eu acho que o pano de fundo é realmente as pessoas perceberem o tamanho do impacto. Embora o percentual doado seja baixo, isso tem a ver com o modelo atual. Então, eu acho que não é só uma questão de campanha, é uma questão de esclarecimento, é uma questão de se alterar o modelo para, no novo modelo, a adesão ser muito maior. Então, IR é uma pauta super importante que está fora, e essa questão de tributação de atividade meio vai na contramão da história, no meu entendimento. Agradeço a oportunidade de falar aqui, e caso alguém tenha alguma dúvida específica sobre as atividades do hospital, eu me coloco à disposição. Bacana, Henrique, obrigado pela contribuição. Acabei não te falando, não sei se você viu que sua imagem ficou congelada, por isso que eu até não estava na dúvida se entrar o microfone, mas entrou e ficou ótima, a fala foi perfeita. Ana, você quer repercutir? Eu vi que você liberou aqui o microfone. Então, e essa questão da receita, como o Henrique colocou, ela precisaria ter dois aspectos que eu acho que para a gente poder só trazer, né? O primeiro é que também vai ter impacto em relação à receita oriundo de parceria, e o segundo, que eu acho que é também muito importante, é talvez a gente ter uma ideia do impacto financeiro que isso vai causar nas organizações versus o impacto que está sendo imaginado, né? Porque o que existe de devolução para a sociedade é muito maior do que aquilo que a gente tem de eventual isenção ou imunidade, a própria imunidade. Então, eu acho que talvez essa analogia a gente também não consegue trazer com muitos números. Eu acho que isso talvez é alguma coisa que a gente tem que trabalhar para o futuro nas organizações, trazendo dados relacionados à eficiência, né? Porque a gente tem aí um Hospital do Amor que é referência nacional e internacional, onde o impacto que ele traz para a sociedade é muito maior, né? Não é nem só financeiro, como também social, do que qualquer tipo de isenção trazida aí nas atividades MEI. Então, eu acho que também essa informação é algo que demanda bastante, até naquelas ações de advocacy, né? Que a Mariana até comentou, ter esses dados também acho que é bem interessante para a gente. Se puder trazer, enfim, de alguma maneira, sim, a BCR agregar essas informações, entende? Talvez nós possamos contribuir com isso, e esse ponto que você mencionou é super importante. Talvez não fique claro para todos que é o impacto em receitas oriundas de parcerias. O hospital é uma OS, administra AMES aqui no estado de São Paulo, tem outros convênios, outras parcerias com entes públicos, e no texto atual nós entendemos que isso vai ser diretamente impactado, porque tem uma outra classificação dessa receita, o que não faz sentido nenhum, é completamente injustificada esse entendimento sobre as receitas de parcerias, de convênios, né? Então, nós já estamos nesse movimento de organizar os números para ter os argumentos, pelo menos, do impacto na nossa atividade, mas, por outro lado, também esses números que ninguém está vendo precisam também, de alguma forma, ganhar uma concretude e aparecer nas ações, nas discussões também, né? Legal, bacana, Henrique. Obrigado aos dois pela contribuição. E vamos agora, nessa segunda metade da nossa conversa, vamos abrir um pouquinho mais para a participação de quem está acompanhando, poder expressar para além de quem já tem comentado aqui no próprio chat. Então, primeiro eu queria verificar, convidar, ver se tem algum membro do conselho da BCR que gostaria de compartilhar alguma opinião. A gente tem a Márcia, que é a presidente, que está aqui, o Michel, nosso vice-presidente, a Andréia também está presente, não sei, eu não combinei nada com eles, então só estou abrindo a oportunidade, caso eles queiram fazer uma primeira fala antes da gente... A Márcia abriu o microfone aqui, é isso, Márcia, quer falar?
Oi, JP, Oi, estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Não estava aberto o microfone, mas posso falar, assim, em termos de propostas, né, eu acho que a BCR já está atuando com a questão do TCMD, né, e fruto desse trabalho também tem sido a PEC que foi apresentada no Senado. Então, acho que é mais do que natural a gente continuar perseguindo isso. Eu estou aqui com um pouco de som ambiente. Tudo bem. E a outra coisa que me preocupa, eu fiquei assim, realmente acho que vocês estão trazendo pontos extremamente esclarecedores, e eu acho que a gente tem discutido no Conselho da BCR, o Michel sempre foi um defensor da revisão dos incentivos fiscais mesmo. Acho que é um momento da gente começar realmente a trabalhar nesse sentido, com uma proposta, né? Eu gostei muito das falas que tiveram aí, da gente olhar uma questão de fazer ele mais fácil, mais simples, mais acessível, mas democrático também. Hoje o setor foi muito picotado, né? A gente está muito... Esses incentivos, eles são focados nas determinadas causas e até para determinados públicos poder usufruir disso, né? Então, olhar isso de forma mais ampla e abrangente, acho que une o setor, fortalece nós todos. Eu gosto muito disso. A outra coisa que não surgiu ainda, e aí eu fiquei bastante impressionada com a fala do Henrique, mas eu estou pensando pela complexidade da organização que ele atua, né? Mas eu fiquei pensando na outra ponta, das pequenas organizações, né, JP? A gente falou muitas vezes também do simples, porque se a gente for pensar, a maior parte das organizações, quando você olha os dados do IPEA, tudo bem que a gente nunca sabe qual dado a gente usa, mas elas são pequenas, né? Elas são pequenas, são microempresas, né? Então, assim, o governo sempre olha para o microempreendedor, para as organizações pequenas, mas nunca teve esse olhar, né? Ele sempre esquece as organizações, né? A gente nunca é contemplado. Então, eu não sei se também é o momento da gente levar esse olhar também, trazer essa simplificação, olhando esse aspecto, né? Enfim, então acho que são só os primeiros pensamentos aí. Muito legal, uma boa observação. O Nailton levantou a mão, como ele já está aqui como apresentador, eu vou falar para ele, já pode liberar o microfone dele, para ele também fazer uma contribuição e trazer um olhar interessante, que é o olhar que tem uma grande experiência contábil, né, de trabalhando com os números das organizações. Vamos ver se dá tudo certo para ele liberar o microfone dele aqui. E fiquem à vontade vocês também. Agora, quem quiser participar, para além do chat, fiquem à vontade para escrever. Quem eventualmente quiser compartilhar um pouquinho por fala, pode também levantar a mão e a gente vai colocando como apresentador aqui. A Luísa está repercutindo a fala do Henrique, a Vivian também repercutiu, né, da importância da gente ter um modelo simples e amplo para todas as causas da sociedade civil, e o que me parece que está se formando meio que um consenso, mas uma manifestação bastante clara de vários participantes, da gente também pensar na questão da reforma tributária no sentido dos incentivos para os doadores, não só nas organizações, que seria natural. Nailton, quer que eu libere aqui para você? Como é que tá? Você tá achando onde que é? Vamos ver se o Nailton... Ele levantou a mão, mas ele não está abrindo o microfone dele. Não tem liberação aqui. Vamos botar o Nailton como administrador para ver se assim libera o microfone dele. Te dei status, Nailton, ali aqui no sistema. Vamos ver se assim você consegue fazer a liberação. Se não, tudo bem. A gente vai tentando. Enquanto isso, também quem quiser participar, fique à vontade para levantar a mão. O pessoal da BCR, Michel, a André também estão liberados aqui do ponto de vista da abertura do seu microfone a qualquer momento. O Nailton acho que não está conseguindo. Enquanto ele vai tentando, vamos seguindo aqui o debate. Eu queria abrir justamente para vocês trazerem propostas, comentários, observações sobre a reforma tributária, repercussões. Então, a gente tem a fala do Henrique,
falando do cuidado que a gente tem que ver na questão das propostas não impactarem as receitas das instituições, com essa mudança de impostos, né? Como que isso vai mexer com as instituições. Tem a fala da Márcia, lembrando da gente também focar ser inclusivo, né, pensando na reforma tributária também para as pequenas organizações, que são, de fato, a maioria das organizações, os números mostram, não tem sequer funcionários, mas precisam ter receita, precisam até desenvolver a sua receita para ter capacidade, inclusive, de gerar impacto. O Antônio está trazendo uma pergunta se existe alguma proposta das empresas tributadas por lucro presumido poderem usar incentivos fiscais. Legal, boa pergunta, Tony. Deixa eu só... Ô, Nailton, agora a gente está te vendo, cara, e acho que te ouvindo. Fala aí. Dá um oi. Oi, bom dia. Perfeito. Manda abraço. Estão me ouvindo? Depois eu respondo ao Antônio aqui. Estamos te ouvindo. JP, Ana, Henrique, Márcia e a todos presentes. É um prazer estar aqui para a gente poder discutir mais esses pontos relativos à famosa reforma tributária, né, que está deixando a gente de cabelo em pé. Eu gostaria de expor algumas posições, né, do lado contábil, do lado fiscal e do meu lado otimista com relação a alguns pontos referentes a essa reforma. Então, claro que nós sempre temos que ter a preocupação com o que vem por aí, com as interpretações que podem ser dadas, com aquela leitura seletiva que a Receita Federal costuma fazer, de escolher aqueles pontos onde pode haver arrecadação, mas eu entendo inicialmente, tomando por base o PL 3887, que é o que está mais perto de entrar, né, de ser discutido, de ser aprovado, e é o único, como a Ana pontuou, que é o que cita claramente a questão das entidades sem fins lucrativos. E eu, analisando esse PL, eu não consigo identificar, não consigo visualizar o risco de tributação, de repasse de parcerias, de doações e de contribuições de associados. Fazendo essa leitura inicial de que a PL, logo no início, ela propõe que a CBS vai incidir sobre operações de bens e serviços, prestações de serviços e comercialização de mercadorias. E nós sabemos que uma parceria, há um repasse de recurso público para a execução de um plano de trabalho. Se esse recurso não for todo executado, ele vai ser devolvido, e ele tem características de recursos públicos. Então, ele entra na conta da instituição, mas ele não pode ser considerado uma receita própria de uma instituição sem fins lucrativos, né? Essa é a minha visão otimista. Da mesma forma, quando a entidade recebe uma doação, ao receber uma doação, alguém transferiu um recurso para a entidade para ela aplicar nos fins sociais. Também não há uma operação econômica para gerar essa receita, bem como contribuições de associados. Mas, claro, aí pontuou que o Henrique levantou, que com muita pertinência, de que em um dos artigos da PL fala que a contribuição à CBS vai incidir sobre as receitas da instituição. E aí faz referência a uma outra lei, que a lei fala que operações econômicas, mas também as receitas auferidas de uma forma geral, aquelas que não têm uma conceituação. Aí está o risco. Aí está o risco da Receita Federal dizer que qualquer receita vai ser tributada. Mas isso vai de encontro ao ponto principal da lei. Esta lei se refere às operações de bens e serviços. E nessa PL, lá no finalzinho dela, quando tem a apresentação para o presidente da República, também há um ponto lá no item 6 que fala que essa lei é de uma contribuição que vai incidir sobre operações econômicas que envolvem bens e serviços. Então, ficaria 2-1 para não tributar o que não for operação comercial. Mas, como eu falei, Receita Federal vai ler o artigo que fala, tributa sobre as receitas. Então, isso tem que ficar claro, tem que ficar bem, né, de uma forma bem transparente, para não haver essas duplas interpretações. O outro ponto também é bem importante é quando fala das imunidades. Né? Fala que as instituições beneficentes vão ter imunidade dessa contribuição. Só que a gente não pode ir para o artigo 150 da Constituição Federal, que ela fala de imunidade de impostos. CBS é uma contribuição. Aí temos que ir lá para o 195, parágrafo 7º. Aprendi isso com minha querida Ana Carreiro, viu? Está sabendo tudo. O contador que está falando aqui de leis, parecendo que é um advogado. E o que acontece para ter essa imunidade das contribuições hoje na prática? Ou decisão judicial favorável, ou SEBAS.
que é o que está hoje na prática, para gozar dessa imunidade de contribuição. Então, uma instituição que for de educação, saúde e assistência social, mas que não tenha o SEBAS, ela aí vai passar a correr risco de contribuir com a CBS. Aí pensamos naquelas instituições de educação, que tem uma operação, porque ela vende um serviço educacional e tem a receita do pagamento das mensalidades dos alunos. Nesse caso, se ela não tiver SEBAS, ela corre o risco de pagar 12% em cima de cada valor de mensalidade pago. Então, esse ponto também precisa ser esclarecido. Porque uma coisa é escrever que quem é imune, quem é de educação, saúde e assistência, não vai contribuir. Mas se hoje, na prática, as entidades ainda têm que ter o SEBAS para gozar desse benefício, eu acho que para o CBS vai no mesmo caminho. Então, são esses pontos que a lei, acho que tem uma intenção clara, que é só tributar a parte econômica, mas deixa essa brecha para quererem tributar tudo. Então, esse ponto precisa, sim, estar claro. Então, acho que é nesse caminho que tem que ser debatido, discutido, levado ao Congresso, para que, já que citou as organizações do terceiro setor, que faça um texto claro, um texto objetivo, para que as coisas fiquem realmente de uma forma bem transparente. E com relação à alíquota, sendo também otimista, não podemos considerar que as instituições, aquelas que não têm os benefícios fiscais completos, aquelas que estão pagando, por exemplo, o PIS sobre a folha, não podemos considerar que ela vai sair de uma tributação de 1% e vai para 12%. Não é bem assim que vai funcionar. Hoje, as instituições que não têm o reconhecimento da imunidade das contribuições, são as isentas, né? Elas pagam hoje 1% sobre a sua folha. Mas vamos lá, hoje é mais comum termos entidades que têm uma folha de pagamento alta, porque tem muita gente trabalhando, e ela tem menos receita econômica, porque não é o foco dela. Algumas têm atividade meio. Então, teoricamente, se for extinta o PIS sobre a folha, no primeiro momento é interessante para quem tem uma folha de salário alta. Mas para aquelas que têm uma atividade econômica que presta serviço, aí sim tem o outro lado da moeda. Mas como é que acontece hoje na prática? Uma entidade, por exemplo, uma atividade esportiva, que não é imune, porque não é de educação, saúde e assistência, e vai que ela tem uma atividade não social, mas que ela ganha dinheiro. Ela tem um estacionamento na sede dela que ela faz esse serviço escola normalmente. Sobre esse serviço, ela já paga 7,6% de COFINS. Vamos imaginar que não vai ter mais o PIS sobre a folha, que é a proposta da CBS. Então, ela vai pagar também o PIS sobre essa receita do estacionamento. Vai dar 9,25%. Vai sair de 9,25% para 12%. Porém, o 9,25% é cumulativo. Ela vai pagar sempre 9,25%. Qual é a proposta da CBS? 12% não cumulativo. Ou seja, ela pode abater o CBS que ela pagou na compra de insumos. Então, quando ela comprou material, teve outras despesas, e por acaso deu 6% de CBS na hipótese, quando ela for pagar os 12%, ela bate os 6% que ela já pagou. Então, ela vai ter uma tributação de 6%, o que era antigamente 9,25%. Então, tem que se fazer todas as análises, não podemos ter uma análise fria de que vai sair de 1% para 12%, porque são situações do aspecto tributário que vão, sim, gerar impactos. Então, todos esses pontos precisam ser bem detalhados, bem discutidos, e aí, assim, emendar essas propostas que já existem hoje. E, se for o caso, como eu falei, que eu não enxergo a possibilidade de tributar parcerias, de tributar doações, mas, se for o caso, que seja colocado isso explicitamente no texto. Se a intenção do legislador foi essa, vamos agora bater o martelo e sugerir isso, que seja escrito de uma forma mais clara. Então, são esses pontos que eu queria também trazer para contribuir com esse excelente debate, que é o que dá reflexo diretamente nas instituições sem fins lucrativos, que é a nossa praia, que é a nossa seara, e não seria justo aumentar a tributação de quem não deveria nem ser tributado. Então, se a proposta vier para reduzir a tributação, vamos aplaudir. Se ela vier para aumentar a tributação, vamos brigar. É esse que é o caminho, e obrigado pelo espaço aqui que foi concedido para mim. Seu microfone está desligado, JP. Verdade. Obrigado, Nailton. E a Ana falou que queria comentar um pouco em cima disso, depois eu comento aqui as falas no chat também. Está aberto aqui, Ana. Nailton, deixa eu te fazer uma pergunta, você como contador. Uma das discussões que a gente está tendo como no meio jurídico, e aí só entre os advogados que obviamente não manjam de contabilidade,
é essa discussão em relação à questão da receita. Eu também acho que não está escrito em relação à parceria, mas a gente também sabe que onde há espaço de alguma dúvida, pode ser que haja um olhar da Receita Federal equivocado, assim como teve do 195, parágrafo 7º, durante esses 20 anos, né? Em relação à isenção, imunidade, enfim. Então, o nosso receio, na verdade, é essa lacuna, né? Então, você acabou colocando isso de uma maneira muito clara. E, em relação a essa questão da compensação, né, na verdade, acaba até sendo uma compensação, alguns hospitais, a gente vê que PIS e COFINS, ele é 3,75, né, e aí existe esse receio, justamente, de aumento em função da CBS. Mas eu acho que, como você colocou essa questão da não cumulatividade, isso é muito positivo para que a gente entenda como é que vai se dar esse mecanismo de compensação. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, em relação a esses exemplos que você está trazendo de atividade de geração de renda, você acredita que é possível fazer esse mecanismo de compensação, se é que eu posso dizer assim, em todas as atividades de geração de renda, ou existe alguma exceção ou algo que você vê que talvez gere mais dificuldade para que a gente, num regime não cumulativo, possa se utilizar dessa ferramenta? Ixi, caiu. Ele foi liberar o microfone dele e aí clicou para reiniciar. Você mesmo acabou fazendo isso umas 2 vezes, mas acho que é só uma questão dele voltar. Enquanto isso, eu tô lendo aqui as considerações, né? O Neilton tá voltando, porque aí depois eu leio e repercuto em cima de todas elas. Bora lá, Neilton, já estamos te ouvindo e te vendo agora. Joia. Então, Ana, quando houver essas possibilidades de tributação de alguma atividade econômica que não se enquadre na questão de imunidade, a previsão do PL é que as prestadoras de serviços tenham como se creditar de tudo que ela gastou para gerar aquele serviço com relação à CBS. Então, se ela pagou, teve alguma despesa, nessa nota fiscal que ela comprou, tem o destaque da CBS, ela tem o direito de se creditar se tiver relação com o serviço que seja prestado. Então, essa que é a intenção de usar essa forma de compensação para que o setor de serviço, de uma forma geral, não seja prejudicado. Então, a grande preocupação é a área de serviço vai ter um grande impacto porque ela não teria como se creditar, como acontece com as empresas comerciais que fazem circulação de mercadorias. Mas também é previsto que os insumos sejam abatidos do valor do serviço. Não está claro ainda qual forma, se seriam todos, mas os serviços, os custos que forem relacionados ao serviço que for prestado, tem a previsão, sim, de abater. Então, por isso que eu fui otimista em dizer que talvez a tributação acabe caindo, mas vai depender muito do fluxo de cada organização. E aí, nesse sentido, Neilton, tem uma fala da Vivian aqui, de que a gente precisa construir uma alternativa, ou trabalhar uma alternativa de texto que mantenha a imunidade do que já existe, quer dizer, a gente não pode mexer com o que já existe. Eu estaria aberto até a discutir outros caminhos de ampliação de forma mais abrangente, e nesse texto que contemple todos os tipos de organização, né, independente do porte, da causa, que a gente tem que garantir que o setor seja contemplado, e não do ponto de vista positivo, e não do ponto de vista de ser taxado ou passar a pagar imposto, né? O Henrique quer falar, né? Oi? Sim. Fala aí. Eu gostaria de fazer um comentário rápido, agora falando como um advogado que tem carreira acadêmica e conversa com alguns colegas do tributário, que tem que ser a premissa dessa reforma tributária ou de qualquer reforma, na verdade, né? Quando nós analisamos modelos estrangeiros de alguns países que avançaram em questões tributárias ou evoluíram, que estão muito à frente do Brasil, tem inúmeros exemplos, as premissas são diferentes do que nós observamos aqui. Nessa simples fala do Neilton, já deu para ver que a coisa não é simples, né?
quem tiver com o Nailton talvez consiga fazer essa compensação, mas a situação de todas as ONGs do Brasil é diferente, né? Na dúvida, um contador com uma visão mais conservadora vai fazer recolhimento de tributos, né? E ninguém vai aceitar gerar uma contingência para uma instituição, né, que, como se diz, não tem nenhum plano de contingenciamento, ela não tem um fundo que dura 3 anos do quanto ela gasta, não tem nada disso. Então, a realidade é outra. A realidade é que, na contramão do que foi feito em vários países e de modelos já consolidados há 20, 30 anos, em muitas outras realidades jurídicas, não há a premissa de clareza, não há a premissa de facilitação do pagamento, não há a premissa maior que é dar àquele que deve pagar o tributo a certeza do quanto ele deve pagar, né, e extinguir qualquer dúvida a esse respeito. Se vocês pegam alguns modelos europeus, ou mesmo nos Estados Unidos, no Japão, outros lugares, ninguém tem dúvida do imposto a pagar. E é isso que uma reforma tem que trazer. Clareza, certeza, acabar com insegurança tributária. E isso não existe em nenhum dos textos atuais. A insegurança vai permanecer, novas dúvidas vão surgir, o judiciário vai ser inundado de demandas questionando esses detalhes. Então, é isso que eu sinto muita falta aqui no Brasil. Por que nós não importamos as premissas corretas, em cima das premissas corretas trazida uma proposta de reforma? E aqui nós estamos há 1h20 falando, eu já vi temas para judicialização em todas as esferas. A falta de clareza, a incerteza permeia todas as propostas de reforma tributária. E isso é uma pena. Quem vai sair prejudicado é o país inteiro, não são só as organizações do terceiro setor. Então, clareza e saber quanto é o imposto a pagar é o mínimo que se espera de uma evolução no sistema tributário, e isso eu não estou vendo até agora. Agora foi uma fala de advogado e não de diretor de instituição. Está corretíssimo, Henrique, e está repercutindo, que as duas falas estão repercutindo bem aqui. A Ana queria compartilhar um arquivo, né, para a gente mandar para todo mundo. Eu consigo colocar como handout. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se você talvez. Eu vou liberar a opção, chama handout em inglês. Em materiais, não sei se vai aparecer para você materiais em cima, e você pode compartilhar um arquivo aqui para as pessoas. Eu mexi na tela, não sei se mexeu para vocês, então espero que esteja todo mundo vendo direito. Bacana, acho que estou tomando cuidado também de controlar o tempo, a gente vai continuar esse debate mais uns 20 minutos, para que nos últimos 20 minutos a gente pense em encaminhamentos a partir dessa conversa, tá, gente? Então isso significa que a gente ainda tem mais 20 minutos de papo. Eu quero vou repercutir algumas das falas que estão escritas, porque o que está escrito não fica gravado, e eu acho importante a gente registrar todo mundo que comentou. A gente teve primeiro, um pouco mais para trás, uma pergunta da Antoine sobre se existe alguma proposta dentro da reforma tributária das empresas tributadas por lucro presumido e simples poderem usar incentivos fiscais. E por que ele trouxe essa pergunta? Porque as empresas hoje, elas podem doar de forma incentivada se elas são contabilizadas por lucro real, né? É uma forma diferente. E lucro real comparado com o universo gigantesco de empresas, se não me engano, são 5 milhões, de acordo com o IBGE, o lucro real é um número muito pequeno delas, né, que é contabilizada por meio de lucro real. Geralmente são grandes empresas, com grande movimentação, que pagam muitos impostos, mas é uma minoria do total das organizações da sociedade civil. Então, se houvesse, dentro da reforma tributária, a possibilidade das pequenas empresas de lucro presumido ou que são simples fazerem doações incentivadas, abriria o leque para muitas mais empresas doarem de forma incentivada. É um pouco parecido com o que a gente tem na declaração de imposto de renda, quem usa o formulário completo e quem usa o formulário simples. Quem usa o formulário simples não pode doar de forma incentivada. Só quem faz a declaração utilizando o formulário completo, que é 1/3. São mais ou menos 30 milhões de brasileiros
que fazem declaração do imposto de renda, 1/3 usa o formulário completo. Então, a gente tem aí um universo de 10 milhões de brasileiros que podem doar com incentivo fiscal no seu imposto de renda. O número de empresas eu não sei exatamente. O Michel respondeu que, por enquanto, essa proposta não existe. É um espaço para a gente trazer, né? É um campo que a gente pode trabalhar nas nossas considerações, que é o que vocês estão trazendo aqui desde o começo. A gente não ficar apenas nas propostas em relação ao impacto da reforma para as organizações, mas também buscar proposições, ideias que vão alavancar as doações por parte das empresas, dos indivíduos, não focar só em quem recebe, mas também em quem doa. A Lisandra, aí, além da fala dela, da pergunta do Antônio, deixa eu só reler aqui algumas falas que eu eventualmente não tenha passado. O Loriberto tinha falado do esclarecimento, né, da gente promover esse esclarecimento. A Lisandra falou da importância da gente fortalecer as organizações e não tributá-las, e no pós-pandemia isso vai ser importante, inclusive, para manter o equilíbrio social do país. A Vivian repercutiu a sugestão da gente construir uma alternativa de texto que mantenha a imunidade, eu até já tinha comentado, mas que pense nas organizações, e eu quero reforçar isso, né? Felizmente, do meu ponto de vista, eu tô há 10 anos no setor, tem muita gente aqui que está há mais tempo do que eu, inclusive, mas eu tenho visto no setor, felizmente, surgirem grupos políticos ou grupos de opinião de recortes específicos. Então, a gente tem hoje o FONIF, por exemplo, que promove e defende o interesse das instituições que tem SEBAS na saúde, na educação e na assistência social. É um recorte específico, são atualmente acho que 7 mil organizações certificadas, mas imagino que eles falem de um universo aí de 12 mil, e que vai pensar propostas e o impacto da reforma tributária para essas organizações. A gente tem a BONG, que é um parceiro super importante nosso, que tem um olhar muito importante para organizações que trabalham com direitos humanos, né, com outros temas específicos que não necessariamente a gente vai apenas abordar aqui. E no ponto de vista da BCR, que é o nosso papel e nossa responsabilidade, a gente vai sempre tentar olhar para o universo completo das organizações, então não só as grandes, não só as pequenas, não só as de assistência social, não só os direitos humanos, mas todas elas pelo olhar da receita, pelo olhar da sustentabilidade financeira. A gente, né, traz essa diferença. Então, e isso me deixa muito empolgado com o fato do setor já ter uma qualificação e uma diversidade cada vez maior. A gente tem a linha também aqui que traz o recorte e o olhar dos investidores sociais, né, dos grandes financiadores, e isso proporciona que o setor traga propostas mais amplas e mais diversas. É nossa responsabilidade, da forma como eu vejo o papel da BCR, olhar a reforma tributária e ter uma análise que contemple todos os tipos de organização, que é o que está na fala da Vivian também. Vamos ver que mais outros comentários que a gente tem. O Loriberto repercutindo a preocupação em cima da fala do Henrique, e que a gente não tem tantos especialistas no assunto, no setor, mas felizmente acho que a gente tem bastante gente nas falas, só as poucas falas que a gente teve aqui são muito qualificadas e com recortes diferentes. Recorte jurídico, recorte de contabilidade, recorte de quem está nas organizações, tudo isso soma bastante. E a Andrea também, no final, falou sobre o Nailton saiu para liberar espaço. Não precisa, Nailton, aqui pode abrir todo mundo a tela. A Andrea repercutiu, concordando com o Henrique, da maior parte das organizações não ter recurso financeiro e equipe para agenciar né, todo o recorte tributário. Aliás, isso me traz uma outra fala, mas que eu vou deixar para o final, em relação à própria capacidade da BCR. A gente está trabalhando junto com vocês para fortalecer a nossa capacidade de construir propostas, porque a gente também tem uma capacidade limitada de conseguir, pelo menos do ponto de vista de fazer sozinho, de conseguir construir muita coisa. Agora o Michel levantou a mão, então eu vou passar a bola para o Michel fazer uma fala. Espero que dê certo a liberação do microfone dele, mas o Michel, em bom português de Portugal, está a levantar a mão. Vamos ver se funciona aqui para ele conseguir liberar o microfone dele. A gente dá alguns segundinhos e depois a Aline quer falar também, que levantou a mão também. A Mariana liberou o microfone dela, que eu consigo ver por aqui. A da Márcia também está aberto, por sinal. Só avisando. Michel, consegue liberar por aí? Quer que eu te coloque como administrador para facilitar, se for o caso? Deixa eu colocar o Michel aqui como administrador.
Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui. Se estiver muito difícil, eu vou te ajudando. E se o Michel não tiver conseguido, eu vou passar a bola para a Aline se ela conseguir liberar o microfone dela. Em cima tem os botões. Em princípio, eu acredito que seja isso. Em cima tem os botões que liberam. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Repercutem aqui no chat. Tá funcionando? Oi, Aline, estou te ouvindo. Ah, tá. É que ele tem uma dinâmica própria. Eu a gente vai aprendendo com cada nova plataforma. Como administrador, eu não sei como orientar às vezes. Eu nunca entro como usuário. Mas estamos te ouvindo. Tá. Não, eu primeiro agradecer aqui as falas. É interessante, né? Como esse debate é muito complexo e eu aprendo muito cada vez que eu ouço cada pessoa falando sobre isso. Então, ainda não tinha ouvido a Ana, não tinha ouvido o Nailton, não tinha ouvido o Henrique, né? Vem novas perspectivas, assim, que acho que vão ajudando a gente a ir complementando, né? Esse quadro, assim, né? Não, aqui eu fiquei... Uma das coisas que acho que também já falaram aqui, mas acho que um desafio que a gente tem que eu queria reforçar, que eu ouvi esses tempos de algumas avaliações, assim, acho que faz muito sentido, é esse de, primeiro, saber que instrumento, como vai ser a proposta que, de fato, vai ser levada adiante, né? Por qual instrumento ela vai ser feita. Então, porque a gente tem essas propostas que tramitam desde o ano passado, que são as PECs, né? E tem a proposta agora que veio do governo de ser um PL, né? Então, acho que a gente fica com diferentes, com algumas limitações, dependendo do instrumento. Então, uma PEC vai permitir que a gente mude a Constituição, um PL não, né? Vai ter aí algumas restrições. E também isso altera o nosso tempo de resposta, né, a essas proposições, porque elas tramitam em outros tempos, né, então acho que a Ana comentou, a Mari também trouxe, então o PL vai tramitar mais rápido, tem uma urgência, e aí, assim, tem um ponto que eu ouvi esses tempos e que acho que faz muito sentido, que essa proposta do governo, por mais que ela não tenha não tenha sido bem recebida, né, seja porque não foi bem conversada com aliados, seja porque, né, é fracionada, tinha uma expectativa de que talvez já fizesse toda a unificação dos tributos agora, enfim, pode ser que ela desperte o interesse de fazer a reforma dessa forma, de usar esse mecanismo, de fatiar a reforma, né, deixando a discussão do Pacto Federativo, né, que é mexer em impostos que são de competência de estados e de municípios, para o final, porque seria justamente o ponto que dá mais pano para manga, né, vai dar mais debate. E isso, acho que, se isso for feito, se vierem projetos de lei, né, prevendo mudanças, vai mudar muito o tempo de tramitação, né, e vai demandar uma resposta nossa muito ágil, né, sobre isso. Então, acho que, enfim, esse acho que é um primeiro ponto. E outro que eu fico... Acho que tem essa... A gente vai ter que avaliar, né, o quanto que a gente... o que a gente tem de proposta, que acho que a gente tem debatido vários temas há um tempo aí, né, como a tributação de doação, como incentivo, enfim, como um tratamento tributário diferenciado, né, e o que vai ser possível colocar, né. Fico pensando que, no caso, se fosse uma proposta feita, uma mudança por PEC, a gente talvez fosse mais cirúrgico e pontual para depois regulamentar aquilo por uma outra lei, né? Mas se a reforma foi feita por meio de um projeto de lei, daí talvez vai demandar que a gente tenha mais propostas um pouco mais estruturadas, né, do que uma intervenção mais pontual ou específica numa mudança da Constituição. Então, assim, acho que eu só estou trazendo, acho que um quadro, para mim, está super complexo, e porque está mesmo muito indefinido ainda, né, demanda que a gente acompanhe agora o que
qual é a opinião aí, qual é o que estão pensando os parlamentares, mas eu, enfim, estou muito feliz com essa conversa, estou super à disposição, acho que tenho tentado fazer um esforço de acompanhar todos os fóruns que estão debatendo esse assunto da perspectiva das organizações da sociedade civil. Eu ontem não pude acompanhar da OAB, infelizmente, porque já tinha uma reunião marcada da RAC, mas estou tentando fazer entender tudo que está sendo proposto, fazer essa ponte, por isso fiz a compilação aí também das propostas, porque acho que sozinho, né, uma organização fazer isso sozinha não vai ter condição de fazer, mas se a gente faz isso junto, acho que a gente tem condição de ter propostas e de ter condições de influenciar nesse processo. Então, enfim, super à disposição e obrigada aqui pelo espaço. Obrigado, Aline. É isso mesmo, né? Tanto do ponto de vista da gente definitivamente não conseguir fazer sozinho, então soma, contribui, né? Foi bastante importante você ter tido a gentileza de consolidar as principais propostas, a gente poder compartilhar e estudar mais, né? Depois a gente vai até sair, terminando aqui hoje, ainda vou mandar outro e-mail para todos os associados à BCR, com todos os materiais. E bacana que você pôde estar com a gente acompanhando e inclusive compartilhando a sua opinião, porque faz sentido para nós também, inclusive, essa troca, essa interação e essa construção conjunta das propostas, né? Então, obrigado de novo por estar aqui com a gente. Michel, quer falar agora? Agora acho que você já está conseguindo abrir e fechar, né? Ele estava aberto, começou a sair áudio e fechou. Agora não está abrindo de novo. Pessoal, a gente está começando a caminhar para o encerramento. Eu vou dar alguns encaminhamentos daqui a pouco, mas ainda é um momento para quem quiser trazer opinião, quem quiser fazer alguma proposta. De novo, não tem proposta errada, não tem ideia maluca, tem coisas que vão agregar, como o que o Antônio trouxe, por exemplo, a gente não ia ter lembrado de discutir. Então, faz sentido a gente compartilhar ideias e sugestões que vão além daquilo que a gente já está falando. Então, fiquem super à vontade de ou trazer no chat ou se manifestar para querer falar, a gente abrir o microfone. Dos nossos convidados especiais, a ideia maluca tem. Muitas delas são as que dão certo, disse o Nailton, é verdade. A Vivian está repercutindo aqui que o encaminhamento, na proposta que a gente vai encaminhar para a comissão mista, é ter respaldo das associações setoriais, sem dúvida, e assinatura de organizações para reforçar o peso do pedido. Super concordo. Michel, quer falar? Agora eu vi que abriu aqui. Não sei, estão me ouvindo? Sim. Sim? Ótimo. Não, é realmente assim, o ideal, eu não sei como que a gente consegue fazer isso. Eu, por exemplo, a minha empresa paga 8% de imposto. Eu acho pouco, né? Eu não pago nada de imposto na pessoa física, porque eu tiro tudo como distribuição de lucro, a minha empresa paga 8%. Não acho correto, eu acho que as empresas tinham que pagar entre 15% e 20%. Quer dizer, na verdade, eu acho que é isso, é democratizar o imposto, todo mundo pagar um pouquinho mais, um pouquinho menos, equilibrar isso, né? E as organizações puderem usar, não pagar impostos, não serem taxadas, poderem executar a sua missão, não precisa de SEBAS, a Constituição já fala que devíamos todo mundo ser imune, nenhum imposto, não importa se a tua causa é saúde, se a tua causa é meio ambiente, se a tua causa é educação, você está para o bem do país, está ajudando o país. Isso seria... Mas eu sonho, já que estamos nessa fase dos sonhos, eu não sei como escrever uma lei que permita a gente chegar nesse patamar, mas seria ideal e correto, não é nem... E não estamos nem falando de muito dinheiro. Se o Nailton tiver a fórmula, por favor. Podemos propor isso? Eu não sou contra, eu acho que tem que ter um debate franco, inclusive eu vou passar a bola para o Nailton, mas inclusive em algum momento se discute, puxa, mas a reforma vai acabar com as imunidades, a gente tem que defender, talvez a gente tenha que defender a ampliação, né, como ponto de partida, se a gente achar que faz sentido, e não só aquilo que já existe como manutenção, né? Vai, Nailton. Só para complementar o que o Michel pontuou, que dentro do pacote da reforma tem mais duas situações, que uma é a redução de tributação para as pessoas jurídicas, inclusive com a desoneração da folha de pagamentos,
e o aumento da tributação da pessoa física. Então, isso que o Michel está desejando vai acontecer em breve. A empresa vai pagar menos impostos, mas as pessoas físicas que tiverem rendimento, que tiverem lucro, vão pagar mais impostos. Então, vai acabar sendo uma tributação mais justa, que quem ganha mais vai pagar mais, e as geradoras de emprego vão pagar menos para poder movimentar a economia. Então, está dentro da pauta também. Acho que começaram com a situação da contribuição para substituir PIS e COFINS, mas vem muita coisa por aí ainda. Acho que é só o primeiro momento. Então, Michel, pode ter certeza que em breve você vai estar pagando mais imposto, com certeza. Ana, eu vou passar a bola para você, a Amanda está com a mão levantada, e só em cima do que o Nailton falou, que tem muita coisa por aí, né? Eu ia fazer um comentário na abertura, acabei não fazendo. Eu entrei na faculdade em 98. Em 98 a gente fez um debate sobre reforma tributária na faculdade, a gente chamou deputados, eu lembro disso, eu fiquei com isso na memória até hoje, né? Vem muita coisa por aí, mas que eu acompanho são 22 anos, que eu sei que existe o debate, mas ele já não era novo na época. Vai lá, Ana. Você tem que estar no mudo ainda. Peraí, deixa eu liberar aqui para você. Não sou eu que estou bloqueando o seu, tá, Ana? Não, é porque é o seguinte, quando a gente tenta ligar o microfone, a gente volta para a tela inicial, aí a gente tem que, entendeu? Aí, às vezes... Mais rápido. A imagem só, Então, eu concordo com todas as falas até agora. Eu mandei para vocês uma pesquisa super interessante, realizada na Inglaterra, fazendo uma pesquisa sobre os Estados Unidos e Reino Unido, Dinamarca, enfim, alguns países da Europa. Acho que é muito interessante, quem puder fazer uma leitura, acho que seria bem legal. Mas o fato é que a gente deveria, sim, ser um pouco mais ousado nessa situação em relação à imunidade, em relação ao incentivo. Eu acho que essa pandemia acelerou várias manifestações ou vários processos, né? Então, mudou bastante, eu acho que mudou bastante a cultura também. Eu acho que a gente deveria aproveitar e mostrar a incidência do terceiro setor, e aí falando de uma maneira muito mais global, né, muito mais genérica, e voltando para aquela lógica que eu queria pontuar para vocês, né? É muito importante que a gente continue a mensurar a nossa incidência, o nosso impacto, porque é essa a base de argumentação, inclusive de dados, para demonstrar e tirar o preconceito que existe em relação ao terceiro setor. O Michel sabe disso, né? Trabalha muito mais anos do que a gente, ele sabe que também existe um certo desconhecimento do segmento, então, às vezes, você tem uma dificuldade muito grande, primeiro para dizer o que é terceiro setor, né? O Michel falou assim, que gostaria muito que tivesse menos advogados e menos contadores. Eu concordo, eu acho que a gente tem que ser facilitador, né? Eu, inclusive, não sou advogada de contencioso, sou advogada de consultiva, até porque eu concordo. Ana, só vou defender o Michel, não foi exatamente, como está gravado, não foi exatamente isso que ele disse. Não, é as organizações precisassem menos, né? Exato, não, mas eu não tenho nenhum problema, e acho que isso mesmo, tem que simplificar. E, enfim, o Michel é um amigo, não levei a mal, fica tranquilo, não tem nenhum problema. Eu acho que é isso mesmo, tem que simplificar, né? Até para que a gente também possa comunicar com clareza. Eu acho que regras claras ajuda a dar segurança jurídica, como o Henrique pontuou, mas as externalidades também a gente precisa considerar, né? Então, a gente tem externalidades negativas quando alguém faz uma doação, a gente tem as externalidades internas negativas das organizações. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, até como a gente apresenta essas propostas, mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais ousado, e eu concordo totalmente com o Michel. Eu acho que foi super positiva a colocação dele, não levei a mal não, viu, JP? Até porque a gente já se conhece há tantos anos, né? Já cria uma relação de cumplicidade. Mas, se vocês toparem, eu acho que a gente pode fazer a construção de uma proposta muito mais abrangente, como ele colocou também. Óbvio que não dá para acabar com tudo, mas eu acho que a gente precisa, sim, fincar o pé no que a gente produz, né? Como outras organizações e outras sociedades produzem, e produzem muito mais e melhor, porque tem uma participação de um terceiro setor forte. Muito legal. Reforçando, a Ana colocou aqui em materiais, que está um pouco mais acima, no canto superior da tela, um arquivo para ser baixado, né, Ana? Você quer falar o que é? Só repetindo. Vamos lá, posso só explicar para vocês. Bom, é verdade. A situação é a seguinte, gente, eu estou terminando o mestrado, então eu estou tendo acesso a milhares de pesquisas sobre doação.
E aí, uma me veio à mente agora, que foi essa pesquisa que foi produzida pela Oxford University. Na verdade, eles trazem dados na análise econômica do direito, então não é juridiquês, é muito mais economiquês, mas é muito interessante. Então eu recomendo que vocês façam a leitura de como é a visão em relação a retorno para a sociedade, como é a visão em relação à questão do imposto de renda lá fora e a tributação para as organizações sem fins lucrativos. Quem quiser mais material, pessoal, olha, eu teria o maior prazer em compartilhar com vocês. Só não dá para compartilhar o drive todo porque tem muita coisa. Então, é só porque essa pesquisa é super recente, tá? Então, como ela faz vamos dizer, ela faz um recorte histórico, é legal que a gente consegue ver mais ou menos alguns links com o Brasil. Legal, obrigado, Ana. O pessoal já está conseguindo acessar aqui também, é bacana ter essa funcionalidade. Vamos lá, para a gente começar a encerrar, né? Para a gente trabalhar o encerramento da nossa conversa, que tem sido, e daria para a gente ficar mais tempo, porque é muito produtiva, porque por um lado a gente tem que aprender mais, por outro a gente tem que trocar mais, e a gente está fazendo isso nessa manhã. Mas para a gente encaminhar, eu vou trazer uma proposta da ABCR, que a gente não vai encerrar agora, mas que é a proposta de encaminhamento. A ABCR sozinha, a gente não vai conseguir, naturalmente, construir nada e dar qualidade em nada. Por isso, para nós é importante contar com o apoio de todo mundo, com o apoio de quem está aqui convidado, que falou hoje, com o apoio de quem está assistindo e acompanhou assistindo nesta manhã, e com o apoio dos nossos membros. Então, a primeira proposta que a gente vai trazer é que nós vamos, hoje mais tarde, encaminhar um e-mail para toda a nossa rede, para constituirmos um pequeno comitê para debater as propostas para a reforma tributária, as nossas propostas da ABCR, da nossa rede, para a reforma tributária. Então, a gente vai construir um comitê, um pequeno comitê separado de pessoas que estão interessadas no assunto e que têm disponibilidade para que nos próximos 15 dias avance com essas propostas. Nós não temos a expectativa de construir um anteprojeto de reforma tributária, projetos de lei, não temos capacidade e tempo e estrutura para fazer isso. Mas a gente tem que pegar muito do que nós falamos hoje, das linhas mestras que a gente acha que são importantes, das propostas que a gente acha que são importantes, dos princípios que a gente acha que são importantes, que sejam defendidos na reforma tributária, e consolidar isso num documento para que a gente possa defender publicamente, trabalhar em parceria com as outras organizações da nossa rede, GIF, ABONG, FONIF, por aí em diante, e junto com a Pulso Público, apresentar também para a comissão da reforma tributária, para a comissão mista de reforma tributária. Só que isso a gente tem que fazer no máximo 15 dias, porque a reforma está avançando agora, né? Então, nós vamos propor, e vamos fazer isso na nossa rede, mandar um e-mail para todos os associados, vamos propor a comissão a formação desse comitê, o comitê que vai ter que se reunir já na próxima semana, então as pessoas vão ter que ter disponibilidade. Quem não tiver disponibilidade para participar, vai poder mandar suas sugestões, a gente vai ter um espaço de recebimento das sugestões, das propostas, porque naturalmente a gente sabe que não é todo mundo que vai conseguir se dedicar a isso, para que a gente possa, daqui 2 semanas, apresentar para toda a nossa rede o que vai ser essa produção, o que vai ser esse documento, esse posicionamento da ABCR, dos profissionais que atuam com captação, mobilização, sustentabilidade financeira das organizações para a reforma tributária. Então, essa é a primeira proposta de encaminhamento que a gente vai fazer a partir da nossa conversa aqui hoje. Eventualmente, a gente pode marcar daqui 2 semanas, 3 semanas, uma nova conversa como essa, para apresentar essas propostas, para dialogar, para repercutir um pouquinho com vocês essas propostas. A gente vai disponibilizar esse material, o vídeo está sendo gravado, então tem uma fala da Dorvânia aqui, né? Uma fala aqui pedindo, gostaria de ter acesso a todo o conteúdo, pessoalmente chegou agora, então está tudo gravado, a gente vai compartilhar, a gente vai reenviar os links que nós mandamos para o pessoal que se inscreveu, então tem tanto um arquivo compilando as propostas que impactam a sociedade civil, que foi desenvolvido pela Aline, do GIF, que nos acompanhou, como um Google Drive, né, uma pasta do Drive, com vários documentos, análises, propostas que a gente fez e que a gente pode seguir alimentando com o material que vocês nos mandarem também, que fica um Drive à disposição do setor.
E deixa eu ver se tem mais uma sugestão do Loriberto, para pedir muito mais do que o desejado, como política. A gente tem que pedir muito mais do que desejar. Sim, tem que sonhar alto para poder negociar, faz parte do processo também. E abro para as últimas falas aqui, eu vou precisar atender rapidamente o telefone, porque meu pai foi internado, espero que não seja nada grave, mas enquanto a gente tem esses últimos 10 minutinhos, eu vou sair da tela e abro para uma última fala, quem quiser fazer um fechamento também, tanto dos nossos convidados, como de quem eventualmente está aqui presente e não falou ainda. Eu vou seguir aqui acompanhando, só vou sair um pouco do áudio e do vídeo. Nailton, Ana, quer fazer fechamento? Ou alguém da BCR quer fazer uma fala de encerramento? É cálculo renal, só para dizer que meu pai está tudo tranquilo, tá, gente? Que é cálculo renal, pelo que me informaram aqui no WhatsApp, em paralelo. O Tuane perguntou se a gente tem contato com algum deputado para fazer advocacy em prol do terceiro setor. Sim, e a gente tem feito, tá, Antônio? Esse trabalho com a Pulso Público, o apoio de vocês como membros da BCR e de outros financiadores que a gente tem também nesse trabalho é o que tem nos viabilizado fazer esse trabalho de advocacy pelo setor. Então, tudo que a gente construiu até agora foi em razão disso. A parceria com a senadora Mara Gabrilli, com outros deputados que a gente conversou. Na verdade, assim, sendo bem aberto, a parceria com a senadora Mara Gabrilli tem sido maravilhosa, eles são muito abertos para a sociedade civil, então a gente até hoje nem precisou procurar outros interlocutores no sentido de apresentar a proposta, porque ela tem apresentado muitas das propostas que a gente acredita e defende, por exemplo, a emenda para acabar com o ITCMD, né? O gabinete dela fez todo o trabalho de coletar assinatura de mais 26 senadores, além do dela, um pessoal muito dedicado, mas tem muitos deputados e senadores abertos à sociedade civil com quem a gente já conversou. Assim, posso citar nomes como Tiago Mitrô, como o Fábio Gadelha lá de Recife, tem vários senadores também, Alessandro Vieira, vários gabinetes com os quais a gente já se reuniu na época que a gente estava conseguindo ir para Brasília, bastante abertos para que a gente faça um trabalho de sensibilização. Tem a frente parlamentar mista em defesa das organizações da sociedade civil, que a BCR participa também, nós até publicamos o boletim da frente no nosso site, nas notícias, para quem não viu, busca lá no boletim que foi enviado ontem, tem uma notícia sobre a frente parlamentar, onde tem outros deputados, outros parlamentares, então a gente tem bastante acesso. Eu ouso dizer que é um momento positivo no que diz respeito à relação com o Congresso. Tem muitos deputados e muitos senadores, senadoras e deputadas abertas às organizações. Eu vi que a Márcia apareceu aqui, ela quer fazer uma fala, né? De uma última fala? Não, JP, eu estava aqui mais para te ajudar a cobrir o papel de Cicerone aqui, facilitar se você precisa atender o telefone, enfim. Já chegou a notícia que é cálculo renal, então tá bom. Esperar um pouco mais, eu ligo daqui a pouco. Não, então tá bom, então segue com os trabalhos aí, eu fico quietinha. Tá bom, obrigado. Nailton, quer fazer uma fala? Tá com o microfone aberto aqui. Só para ir para os finalmente, que independente do que vai acontecer com referência à reforma tributária, é um ponto que eu acho que é um caminho sem volta. Se o Brasil quiser participar da OCDE, tem que mudar, tem que reduzir essa carga tributária que existe hoje, partir para uma forma de tributação do IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Então, pode ser que não seja nesse primeiro momento, mas em algum momento vai acontecer. Então, nós temos realmente que continuar acompanhando, fazer as interlocuções necessárias, os questionamentos, as propostas de mudança, porque vamos ter uma reforma tributária, isso é fato. Se ela vai ser fatiada, se ela vai ser via PL, se vai ser via emenda constitucional, são, digamos, os procedimentos. Mas que vai acontecer, isso aí é fato. Então, é mais um ponto também que eu acho que é um ponto positivo para a nossa análise, é que a proposta do IVA é que seja tributada a riqueza gerada, né, o valor que é agregado. Então, se numa cadeia produtiva pessoas compram para revender, para ter lucro, é em cima desse lucro que essa tributação deve ser aplicada. E aí, mais uma vez, reforça aquela nossa teoria de que parcerias, doações, contribuições de associados não é uma geração de valor. Mas, por outro lado, temos uma Receita Federal do Brasil que é faminta por arrecadação. Além de ser a função dela, há uma necessidade de arrecadação. Então, nós temos que tomar os cuidados mesmo, que a interpretação pode ser uma e a aplicação ser outra. E aí a gente volta à preocupação do Henrique, que é super pertinente.
Se o texto for sair, tem que sair claro. Se deixar duplas interpretações, corremos o risco de sermos tributados. Então, era isso que eu queria deixar mais uma vez para nós discutirmos e levarmos à frente essa proposta da BCR de levar algo para o Congresso para que seja repensada e corrigida as falhas que hoje tem nessa lei. Muito obrigado, Nailton. Muito obrigado pela contribuição. Você, como associado à BCR, vai estar super convidado para participar do comitê. Não sei como vai ser a sua disponibilidade, mas com certeza, se não puder estar na linha de frente, quero que se some com a gente com as sugestões, recomendações, propostas, sem dúvida alguma. E Henrique, quer complementar? Vamos fazer uma última fala. Queria agradecer também sua disponibilidade. Não sei se você quer compartilhar mais alguma coisa. Eu havia aberto o microfone durante a fala do Nailton, né, para dizer mais uma vez que o que nós precisamos é de clareza, de avançar em modelos tributários como alguns países conseguiram avançar e ter o maior sucesso, aumento de doações, aumento de arrecadação também de tributos devidos. Isso é diretamente relacionado à clareza e a como o sistema está organizado. O Nailton, na última fala, usou o termo teoria. Teoria é o que mais existe em direito tributário, é isso que gera tanta insegurança, porque o sistema permite essa quantidade enorme de teorias. Então, eu espero que a reforma avance com clareza, e que a clareza se sobreponha às dúvidas atuais que geram tantas teorias. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, Henrique, obrigado pela contribuição e por ter incentivado a gente, inclusive, a fazer o debate hoje e ter participado junto com a gente. Ana, quer que eu abra aqui para você? Ficar fácil? Espera aí, abra aqui, pronto. Só para facilitar, obrigada. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de poder trazer reflexões sobre esse tema que é tão caro, né, ao terceiro setor. Acho que a ideia de criar, assim, um grupo que traga possibilidades e traga aí até esclarecimento, né, sobre aquilo que a gente traz de retorno para a sociedade para fins de argumentação e ter regras claras é o que a gente necessariamente vem lutando aí há tantos anos. Então, eu gostaria só de agradecer, colocar à disposição. A Comissão de Direito do Terceiro Setor também tem buscado ter uma incidência maior, relevância maior frente às organizações e aos advogados, no intuito de fortalecer essa comunidade e trazer mais união. A ideia também é que a gente possa agregar cada vez mais grupos em prol daquilo que é muito maior do que a gente, né? Então, a gente daqui a pouco a gente vai embora e a gente precisa deixar um legado para essa sociedade. Então, que a gente possa contribuir de uma maneira eficiente para que a sociedade seja melhor com a atuação do terceiro setor mais eficaz. Muito obrigada, JP, muito obrigada, Márcia, Michel, a todos da ABCR, muito obrigada, Nailton, muito obrigada, Henrique, e estamos aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Legal, obrigado, Ana. Tem mais algumas últimas considerações aqui no grupo. O Antônio falando da gente pautar a imprensa sobre o tema da reforma, é fundamental, tá, Antônio? Além da parceria com a Pulso Público, a BCR tem parceria, a gente tem agora também, está trabalhando com uma empresa de assessoria de imprensa, que tem ajudado a BCR a pautar vários temas na imprensa, já desde o ano passado. Então, a gente vai trabalhar a reforma tributária também com a nossa assessoria de imprensa. A Aline trouxe algo novo que acabou de sair da notícia do governo, que juntar as 3 PECs do Plano Mais Brasil, aquelas que o Guedes apresentou no final do ano passado e que também impactam incentivos fiscais. Então, é algo para a gente ficar atento e, naturalmente, é isso, tudo que impactar parte tributária vai acabar sendo agregado de alguma forma nesse momento. Agradeço a todo mundo que participou e só para fechar, então, reforçando que a gente vai, hoje mais tarde, mandar um e-mail para toda a nossa rede, convidando, com um pequeno formulário simples, convidando quem quiser fazer, explicando o que vai ser e convidando quem quiser fazer parte desse comitê, que vai já se reunir semana que vem, em 15 dias, trazer um primeiro documento de propostas nossas para que a gente trabalhe politicamente em relação à reforma tributária, como reflexo disso tudo que a gente conversou hoje e do que mais vocês somarem, agregarem,
nas próximas 2 semanas. Fiquem super à vontade para me procurar, para nos procurar na BCR. Hoje a gente está, os associados que não sabem ou que não viram ainda, a gente está até com um WhatsApp da BCR, para facilitar o relacionamento. É a Gabriela que está acompanhando, a mesma coisa em relação aos e-mails, ela sempre fala comigo, a gente está em contato, ainda que virtualmente está sempre bastante em contato. Termino fechando, para quem não viu ainda, que nós lançamos uma campanha de novos membros da BCR, tá? E a gente conta com a rede para disseminar a nossa campanha e ampliar a nossa rede. A BCR se faz com vocês, né? Se faz com a diversidade dos nossos membros, de gente do país inteiro, profissionais dos mais variados recortes, mais variados perfis, trabalhando em organizações diferentes. Então, nos ajudem a promover também essa campanha de novos associados, que a gente quer ampliar a base e promover com isso a própria sustentabilidade financeira da BCR, o que é super importante. A anuidade do associado faz muita diferença para a gente. Então, não deixa de entrar em contato com a gente. Tem um pedido do contato do Nailton, escreva aqui, Nailton, o seu e-mail rapidinho. Sigam o Nailton no Instagram, tá, gente? Ele é bastante ativo nas redes sociais. Muito ativo. Sempre tem live do Nailton quase todo dia agora. Eu tenho um calendário ali. O dia que não tem live, eu acho que fica meio estranho. Ele é bastante ativo nas redes sociais, super esclarecedor. Agradeço demais todo mundo que participou, que pôde estar com a gente. Obrigado todos, mesmo que tenham só ouvido ou que tenham compartilhado com fala. Assim, o debate foi muito rico e bem dentro do que eu imaginava quando a gente propôs ter uma conversa, por um lado esclarecedora e por outro propositiva, e senti que a gente trabalhou muito nesse caminho. Estou muito feliz. Então, eu vou encerrar aqui a gravação agradecendo todo mundo pela presença e falando até breve, porque a gente vai se ver em breve. Obrigado, gente.